nome é Celso Takashi Nakano, sou de São Paulo, então sou especialista em cirurgia de catarata. Wilson Takashi Hida, eu sou de São Paulo, atualmente atuo no Hospital Oftalmológico de Brasília e minha especialidade é catarata. Nós, cirurgiões de alto volume, nós temos a tendência de fazer vários tipos de incisão, mas no meu caso eu acabo adotando diferentes incisões para pacientes diferentes. Então, geralmente fazer um suco prévio em pacientes que realmente necessitam, tem um núcleo duro, talvez para se precaver de qualquer complicação. E quando essencialmente a cirurgia é uma cirurgia de catarata com um núcleo mais sabidamente que será uma cirurgia mais tranquila, a gente faz uma incisão clicórnea, no máximo biplanar, né? E frequentemente entre 2.2 e 2.4. Eu geralmente realizo a cirurgia no eixo mais curvo. Eu gosto de fazer incisão de 2.4 ou 2.75, dependendo do caso, né? E então eu utilizo a lâmina de paracentese para penetrar, fazer o side port primeiro e utilizo a própria lâmina para segurar o olho e penetrar com a lâmina. Isso sempre temporal. Eu, diferentemente do Wilson, eu não gosto de mudar muito a posição da incisão, né? Então, para corrigir um astigmatismo ceratométrico, às vezes eu prefiro utilizar logo uma lente tórica ao invés de ficar mudando a posição. Para o passo da cápsula Rhexis, eu gosto de usar uma ultrata tradicional. Não, tem pessoas que gostam de usar uma ultrata articulada, mas eu prefiro uma ultrata tradicional e reta. Isso é um gosto pessoal, mas principalmente eu gosto da reta porque ele sempre está num plano só. Tanto a parte próxima do local da incisão, quanto a pontinha, né, do instrumento, eles são no mesmo plano. Então eu gosto de fazer sempre uma inclinada e faço um primeiro corte inicial da cápsula em direção à incisão principal. E dela eu pego geralmente em 3 movimentos. Agora, um conselho que a gente dá é realmente assim, muitos cirurgiões fazem horário ou anti-horário, começam da parte mais posterior ou da parte anterior. Então eu faço bem parecido com o Dr. Takashi, né? E eu faço bem parecido, mas eu sempre aconselho com que, para quem esteja aprendendo ou numa fase já até adiantada, consiga realmente você tentar descobrir qual que é a melhor maneira de você fazer a Rex. Mas atualmente eu faço igual o Dr. Takashi, puxando para o meio e fazendo em 3 movimentos. Então, no passo da hidrossecção, eu gosto de utilizar uma cânula. Pode ser até a cânula que o próprio laboratório ele proporciona para a gente, então uma cânula achatada. Mas a minha dica é sempre entrar irrigando quando você se encontra perto da borda da cápsula Rex. Então o próprio fluxo de irrigação, ele cria um plano de dissecção e que vai soltar muito facilmente e vai correr a onda por trás do núcleo e vai soltar. Então depois que você pega e faz essa primeira onda correr, eu sempre vou para o lado oposto, né, e tento liberar. Então, pressionando com a própria cânula de hidrossecção, eu consigo liberar esse fluxo, né, e automaticamente o núcleo solto ele já começa a rodar de uma maneira muito fácil, né? Então, essa seria a minha dica principal, né? Então, muitos médicos eles gostam de posicionar a cânula diametralmente oposta à incisão, mas eu prefiro já entrar nos lados, né? Então, se eu estou em temporal, ou eu vou inferiormente ou superiormente para a própria cânula não criar uma resistência no núcleo salino. Temos hoje no mercado diferentes tipos de cânulas, né? E essencialmente nós usamos essa cânula que é a cânula achatada, né? Que é a mais básica, né? Mas também eu utilizo a lente de Akaroshi, a cânula de Akaroshi. A cânula de Akaroshi é uma cânula que na ponta ele é um pouco mais, ele tem uma angulação pequena, 90 graus, onde você consegue, como se diz, liberar o BSS um pouquinho mais espalhado. Então,
e ao mesmo tempo, com essa cânula angulada, você consegue soltar o núcleo e rodar. Então, é um artifício que realmente ajuda, não é essencial, logicamente, mas é um instrumento que realmente ajuda a fazer a liberação e a distribuição desse líquido da hidrodissecção. Agora, um toque que eu realmente dou assim, para a hidrodissecção é o plano de clivagem, né? Até o Takashi sempre fala sobre o plano de clivagem, você soltar um pouco o líquido, formar o plano de clivagem e ali você levantar um pouco a cápsula Rex e liberar o líquido para que tenha um plano de clivagem único. E com certeza assim você consegue uma liberação mais do núcleo. E liberando mais o núcleo você vai ter menos problema na aspiração de córtex, às vezes até em opacidade capsular. Na minha formação, na minha residência, nós aprendemos apenas técnicas básicas como a técnica vertical e horizontal. No Brasil a gente fala muito em técnica Facoshop e Quickshop. E na minha atuação na residência eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Takashi, o pai dele, Dr. Kozo Nakano. E Dr. Kozo Nakano foi quem introduziu o pré-shop no Brasil. Ele conheceu o Dr. Akahoshi e o Dr. Akahoshi mostrou todas as técnicas com detalhes para o Dr. Kozo. E assim que ele já estava passando essa técnica para o Dr. Takashi, a gente se conheceu, né, nessa época da residência. E eu, como residente, fui procurar, como residente da Santa Casa de São Paulo, fui procurar o Dr. Takashi na USP, na Universidade de São Paulo. Lá eu vi pela primeira vez a técnica de pré-shop. E a partir daí eu comecei a implementar a técnica. E logo após a conclusão da residência, nós acabamos fazendo um fellowship lá no Japão. Nós fomos conhecer o serviço do Dr. Akahoshi. E a partir de lá a gente começou realmente a desenvolver, assim, acreditar muito na técnica. Então, como o Wilson realmente falou, eu comecei a realizar essa técnica de pré-shop aprendendo com o meu próprio pai, né, porque ele aprendeu com o Dr. Akahoshi. Então, desde a minha época da formação, na época da minha residência, eu já comecei a tentar essa técnica, né? Então, justamente porque visualmente a impressão que todos os cirurgiões de catarata têm, quando olha a técnica, fala assim, não, a técnica me parece simples e eu consigo realizá-la. Então, essa era a questão que eu realmente acreditei. Falei, então eu vou tentar essa técnica, né, eu vou me dedicar e tentar ficar bom nessa técnica. E foi isso que aconteceu. Então, é lógico que no começo, no início, é um pouco mais difícil. Então, mas você observando, estudando, analisando vídeos do próprio autor, que é o Dr. Akahoshi, então a gente vai melhorando, sim. E comprando o instrumento certo, né, posicionando, fazendo as quebras, escolhendo bem o núcleo de dureza correto, então a gente vê que consegue estar realizando com bastante maestria, vamos dizer assim. Então, e desde então a gente vem realizando com sucesso, graças a Deus, e divulgando, ensinando essa técnica para todos os nossos colegas. Hoje o instrumento que eu uso de rotina é o Preshopper Combo 2, né, que é o Preshopper mais utilizado e mais divulgado, que é justamente o Preshopper utilizado para núcleos mais moles, né, então de uma cruz até 2 cruzes. Então, logicamente no Brasil, dependendo da região onde a gente está atuando, existem cataratas de dureza maior, né? Então de 3 cruzes, 4 cruzes. Então, para esses casos específicos, eu principalmente tenho utilizado muito o Preshopper universal. Então, o Preshopper universal você faz um movimento mais horizontal, né, em direção a um segundo instrumento, um sustainer, que a gente vai posicionar atrás do cristalino, né, e fazer um movimento um contra o outro, justamente porque é um cristalino mais duro que ele não penetra tão fácil. Mas, de uma maneira geral, a gente utiliza o Preshopper Combo 2, né, então para núcleos mais duros, que a gente consegue facilmente penetrar verticalmente de cima para baixo, fazer a fratura, rodar e fazer quantas fraturas forem necessárias. Geralmente 4, 6 ou 8, né? Então já é o suficiente para fazer uma emulsificação muito fácil
Bom, eu tenho uma recomendação, eu realmente utilizo o instrumento Pre-Shop. Eu não consegui aprender o Pre-Shop com outros instrumentos, então durante vários anos eu experimentei outras marcas, outros instrumentos, até que eu realmente adotei o Pre-Shop Combo 2 da ASICO. Eu fiquei um pouco mais resistente a isso, até que então, experimentando o material ideal, eu realmente consegui ver realmente a penetração, a separação do núcleo completo, a rotação completa e realmente ver a fratura anteroposterior e realmente nas extensões dela, né? E o Pre-Shop ele tem uma particularidade grande. Existe um lado que é cortante e existe um lado que é rombo. Então, no momento em que, no começo, se realizava a primeira fratura, eu ficava realmente atento a entrar com uma lâmina mais funda. Então eu virava ao contrário o Pre-Shop, na área mais romba, colocava sem medo, né, na parte do fundo e conseguia completar a fratura. Então isso é um toque muito importante do instrumento, que além de tudo isso, o Combo 2 já foi desenhado para uma incisão 1.9 milímetros. Então isso ajuda até na mobilidade e até para mais próximas incisões menores para cirurgias que a gente estaríamos realizando. Para mim, núcleo duro, atualmente eu utilizo o que a gente fala de Ultra Shop. É um chip, né, com uma lâmina, uma lâmina que faz 100 micras de suco, né? Ele faz um suco bem rente e ele consegue fazer uma estrutura com que eu possa colocar o Combo 2, o mesmo Pre-Shop, nesse local da incisão e completar a fratura. Então seria um suco através de vamos dizer, uma faca mesmo, né? Uma faca que faz um suco prévio para mim colocar o Pre-Shop. Então a partir daí eu consigo fraturar quantas vezes eu quiser também um núcleo duro. Então são duas técnicas distintas, mas atualmente eu adoto essa como rotina. Então eu tive experiência com essa ponteira nova que chama Wobble Chip, desenvolvida pelo Dr. Nakahoshi, e é uma ponteira bem específica, bem particular, que ela tem um formato quadrado na ponta, né, com o orifício central meio deslocado. Então essas particularidades conferem uma eficácia muito boa, né, na emulsificação do núcleo. E logicamente, assim, existe uma curva de aprendizado, a boca é uma boca um pouco maior do que as ponteiras que nós somos acostumados, mas combinado com a faca emulsificação torsional, então esse Wobble Chip ela dá um movimento muito efetivo, né, e a cirurgia se torna muito eficaz, assim, e a emulsificação se torna muito eficaz e a gente consegue prender e aspirar o núcleo de uma maneira muito boa, muito rápida e até segura, né? Lógico que existem umas particularidades de aspiração, de parâmetros de aspiração, de vácuo, de potência, mas de uma maneira geral, pelo fato da ponteira ser virada para baixo, o que em inglês fala ser bevel down, a gente consegue uma anatomia muito boa para pegar, chegar no núcleo de cima para baixo e transferindo a energia de uma maneira praticamente inteira para o cristalino e não dispersar a energia para a córnea ou para a íris, para outras regiões. Então essa é a experiência inicial que a gente teve com o Wobble Chip, é uma experiência boa, né, e eu acho que vale a pena a gente estar tentando e se acostumando com essa nova opção. Então, no Brasil, nós utilizamos o chip 45 graus mini flare da própria Alcon, que é o Kelman. Então, essa atuação do chip, ele realmente muitos usam às vezes até um pouco virado para o lado, um pouco virado para baixo ou às vezes virado para cima. Isso é uma questão de realmente gosto, né? Um estilo cirúrgico. Eu uso para baixo também, como o Dr. Takashi falou. Então, para mim, o estilo Wobble Chip é bem real para mim. Eu realmente gosto de chips virados para baixo. Agora, nada impede da gente variar isso. Agora, recomendo que antes de realmente avaliar precisamente,
Espero que experimente todos os chips disponíveis hoje no mercado, experimente o Obotip também e dê um resultado sobre ele. Então, para aspiração cortical, recentemente a gente tem utilizado uma ponteira que chama Curved Tip, né? Então é uma ponteira curva em formato de S e ele tem umas proporções muito boas, né? Então ele tem um comprimento adequado, uma curvatura adequada e com essa ponteira a gente consegue acessar todos os 360 graus da cápsula, então dos remanescentes corticais. Então eu gosto muito de utilizar a luva, o sleeve rosa, né, rosa de 2.2, 2.4 milímetros, porque além dela ser bem fininha e penetrar bem na incisão e ter um movimento bem livre dentro do olho, ele é transparente, né? Então combinando com as dimensões do chip curvo, então eu consigo ter uma visualização muito boa do campo onde estou atuando. Então, e recentemente até foi um vídeo uma técnica que a gente desenvolveu, uma técnica que a gente apelidou de Hurricane Technique, que é justamente essa, com a utilização dessa ponteira a gente fazer uma aspiração tangencial, então aspirar um fragmento e depois na sequência sempre aspirar o fragmento adjacente. Então no final a gente consegue fazer uma aspiração em um movimento único, né, de todos os 360 graus do saco capsular. Então isso foi possível justamente com a utilização dessa ponteira curva, né? Então, porque com uma ponteira reta a gente não conseguia fazer essa técnica. Então a gente está muito contente, acelerou muito a técnica, esse passo da cirurgia agora é muito rápido, muito eficaz e principalmente muito seguro, porque a gente consegue visualizar muito bem, né, todos os passos da aspiração em todas as regiões, né, em todos os momentos. Então, para o implante da lente intraocular, eu tenho utilizado, na maioria das vezes, eu utilizo lentes da Alcon, né? Então, e por incisões de 2.2, 2.4 milímetros e até às vezes de 2.75. Então, a melhor experiência hoje que a gente tem é realizar um implante assistido pela paracentese. Então, com o segundo instrumento a gente segura a paracentese, né? E só no boca a boca que a gente fala, então sem penetrar todo o injetor dentro da incisão, a gente com o injetor em seringa, que chama-se o Royale, então a gente consegue fazer esse implante de uma maneira bem suave e segura, e mantendo o olho bem centralizado com o segundo instrumento pela paracentese, a gente consegue, usando a própria incisão como um túnel, a gente injeta essa lente por 2.2, 2.4 milímetros de uma maneira bem devagar, segura, né, e visualizando bem. Então isso funciona bem, né, quando se utiliza então um segundo instrumento para segurar o olho. Então quando a gente está utilizando um injetor de rosca, então muitas vezes o olho começa a se mover, né, para longe da nossa visão. Então a grande vantagem da seringa é justamente conseguir fazer a injeção com uma mão e segurar o outro, e de uma maneira bem tranquila.